Palavra e Vida. O Evangelho comentado a cada dia. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Eu sou a missionária Kátia Trivioli e vou fazer com você a meditação do dia com base no livro Palavra e Vida. Hoje é dia 16 de janeiro e a palavra está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e se perderá juntamente com os odres. Mas, para o vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus foi criticado. Jesus foi criticado porque vieram falar com ele, querendo saber por que os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, porém os de Jesus não jejuavam. E Jesus então vai lhes ensinar. A primeira coisa que precisamos saber, meu irmão e minha irmã, é que o jejum é algo entre a pessoa e Deus. E os fariseus eram aqueles que, quando jejuavam, eles queriam mostrar ao povo que eles jejuavam. Eles faziam para serem vistos pelos homens e não por Deus. E quando nós fazemos as coisas para sermos vistos pelos homens, isso não agrada a Deus. E o jejum, ele precisa ser somente entre você e Deus, meu irmão, minha irmã. Quando você se dispõe a jejuar, você precisa ter claro em sua mente que você não pode nem sequer falar para ninguém. Aquilo tem que ficar somente entre você e Deus. Se você ficar a falar que está jejuando, seja de um alimento, seja de um doce, seja do que for, seja jejum total ou parcial, você já pecou, você já quebrou o seu jejum. Então, de que adianta jejuar ou dizer que jejua, se não se faz da maneira correta? Ou pior, se você faz para ser vista pelos homens, para ser visto pelos homens, para ser elogiado pelos homens, para que as pessoas percebam que você está jejuando, assim como faziam os fariseus da época de Jesus. Este é um dos motivos que Jesus vem chamar a atenção daqueles que o criticavam e lhe dar uma boa lição. Jesus, então, ele diz: podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus estava falando aqui de si mesmo, porque Jesus é o noivo da igreja. E o que Jesus quer dizer com isso? Jesus, ele usou uma linguagem para que aqueles a quem não deveria ser revelado, aqueles que não era para estar preparado para entender a mensagem, para que eles não compreendessem,
para que somente aqueles a quem o Espírito Santo revelasse pudessem entender. E a mensagem era: eu sou noivo. Enquanto eu estou aqui, os meus discípulos não precisam jejuar. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que nós somos a Igreja de Cristo e somos também chamadas noiva de Cristo. Por que somos chamadas noiva de Cristo? Porque é como um casamento, a exemplo do casamento do homem e da mulher. Jesus é o noivo e a sua igreja é a noiva. Então, nós, como igreja, como noiva de Cristo, nós precisamos buscar aproveitar o momento com o esposo, porque vai chegar um momento em que ele será tirado. Jesus estava falando da sua crucificação e morte. Então, o momento que se está com o noivo é momento de festa, é momento de alegria, não tem motivo para jejuar. Quando nós estamos reunidos em família, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos festejando o aniversário de alguém, da nossa casa, de algum amigo, de algum parente, acaso algum de nós jejuamos? Não, porque é motivo para festejar, não é motivo para jejuar. Nós normalmente jejuamos em momentos de aflição, não é verdade? É claro que o jejum não deve ser usado somente nos momentos de aflição. O jejum, ele também é muito importante para o nosso aperfeiçoamento diante do Senhor, para que nós nos tornemos pessoas melhores perante Deus. Lembre-se de Davi. Davi jejuou, orou e clamou ao Senhor pela vida do seu filho. No entanto, quando chegou a notícia que o filho morreu, o que ele fez? Não tinha mais o que ele fazer. Ele foi e se banqueteou. E porque ele fez isso, o povo dele chegou a criticá-lo, dizendo: como pode isso? A criança estava para morrer, você estava jejuando. A criança morre, você vem e se banqueteia? Mas esse é o fato. Porque depois de que a coisa já foi definida, se Deus havia definido que esta criança não ficaria mais com ele, não tinha mais motivo para o jejum. O jejum de Davi era para que seu filho voltasse à vida. Então, nós precisamos ter em mente o motivo claro do nosso jejum. Sempre que formos fazer um jejum, precisamos fazê-lo da maneira correta. Primeira coisa, definir como você vai fazer o seu jejum. Se ele vai ser total, que é quando você deixa de comer e beber, não vai comer, não vai beber nada. Se ele vai ser parcial, quando você deixa de comer, por exemplo, mas continua a beber água. Ou então, se ele vai ser de algo específico, que pode ser também alguma comida que você goste muito, enfim. Mas você precisa ter um motivo claro e definido. E após receber a resposta à sua oração do seu jejum, aí você já pode finalizar o seu jejum. Você não tem mais motivo para jejuar, porque você já obteve a sua resposta. Portanto, meu irmão e minha irmã, não sejamos como os fariseus hipócritas. Quando jejuarmos, façamos da maneira correta, que agrada ao Senhor. E nunca, em hipótese alguma, comente, fale a alguém que você está jejuando, para que você não venha a quebrar o seu jejum. Que esta palavra possa tocar o seu coração.
Se você ouviu esta meditação e ela tocou o seu coração, digite abaixo: eu te agradeço, Jesus, por ter falado comigo. Compartilhe também com pelo menos 3 amigos e ajude o Ministério Anunciadora da Salvação a alcançar mais e mais vidas para Cristo. Fique com a paz de Cristo. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações.